Olá, queridos, a paz de Cristo, que prazer, que alegria, uma vez mais estarmos aqui juntos no podcast em ação. Quero aqui, nesse momento aqui, externar minha gratidão a Deus, mas também a você pela sua audiência, participação, companheirismo. Eu entendo de modo muito claro que a razão de ser do podcast em ação é por sua conta. Aqui o objetivo é te facultar conteúdos para você ter uma vida edificada na presença de Deus, a fim de que você realize com destreza o seu ministério de modo fecundo, frutífero e abençoado. E já aqui te peço para que você faça o famoso triplo C: curta, comente e compartilhe. A ideia é que você aqui chame outras pessoas para somar forças, a fim de que esse canal tenha uma posição elevada, a fim de que atinja muitas pessoas. Eu estou aqui empolgado nessa oportunidade, porque o tema de hoje é um tema extremamente atual, importante, relevante e um tema palpitante. Hoje que falaremos sobre a chegada da nova era, preparando o caminho para o anticristo. Um tema realmente muito atual, infelizmente pouco debatido, comentado, e você vai ter aqui a oportunidade de entender um pouco sobre esse movimento nova era e os seus tentáculos já construindo esse cenário para a chegada do anticristo. E eu tenho aqui o prazer, a alegria, a satisfação de receber para esse bate-papo aqui edificante o meu nobre e estimado amigo, pastor Alessandro Cassiano, meu amigo pastor. Um prazer recebê-lo aqui no podcast em ação. Desde já quero aqui publicamente registrar a minha gratidão, o meu apreço. O senhor é meu amigo de longa data. Eu louvo a Deus pela sua existência, pela sua família. Olha, assim, como eu tenho sido ministrado nesses 20 anos que nos conhecemos basicamente através da sua vida, viu? Que Deus te abençoe profundamente. Aqui repito e reitero a minha gratidão e será com certeza aqui um dia marcante, meu amigo. Seja bem-vindo. Eu estou muito feliz de estar participando com você nesse projeto que Deus tem te dado. Tenho certeza que esse projeto vai alcançar esse país inteiro, esse mundo inteiro, porque entendo que a ideia do seu coração, que Deus tem colocado no seu coração, pastor Gilson, é levar Bíblia, palavra, ensino ao coração das pessoas, né? E hoje, diante da igreja, no Brasil, em alguns lugares, a gente não vê essa seriedade, essa disposição em ensinar a palavra, em ensinar o certo. Além dos casos de vida que vocês trabalham aqui no podcast em ação, aquela base teológica, aquela vontade de trazer de volta o fundamento cristão. Então, é uma inspiração divina e eu me sinto muito feliz de poder participar. Claro que hoje não é um tema teológico, né? É um tema sociológico, à luz da Bíblia, mas a gente vai tratar de como a história vem trabalhando para o surgimento do anticristo. Mas muito feliz. Você é meu amigo, nós estudamos juntos, fizemos a nossa licenciatura em História juntos há 20 anos atrás. Desde então a gente vem nutrindo essa amizade. Eu estou feliz demais de poder participar aqui com você. Pô, que bênção, né? Como Deus faz, né? É aquela velha frase de efeito que de fato tem efeito, né? Quando Deus quer abençoar pessoas, não dar coisas, dá pessoas, né? E você é um caso nesse sentido assim. A minha família te ama, cara. Te ama, te respeita, te admira. Pelo que você é, né? Que você pela liberdade. Lógico. E pelo que você representa e a extensão do seu ministério, né? E até que para que o nosso ouvinte aqui também te conheça, pastor, assim, quem é o pastor Alessandro, né? Sua história, seu ministério, enfim, né? Uma pessoa que já tem uma larga experiência ministerial. Alessandro é pastor, professor de história, de teologia, pregador internacional, né, pastor? Já viajou vários países na Europa, na África, na América Latina. Quem é o pastor Alessandro, meu amigo? Então, eu estou muito feliz que esse ano eu estou fazendo 39 anos de crente, né? Na Assembleia de Deus. Eu sou filho da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Conheci Jesus aos 13 para 14 anos de idade, em 1986. Hoje eu estou com 53 anos de idade. E também feliz que esse ano eu fiz 25 anos de ministério pastoral, né? Foi quando nós deixamos tudo e fomos para o campo missionário. Eu digo que o privilégio que eu tenho no meu ministério foi ter dois grandes pastores na história da minha vida. Que foi o pastor Gesiel Nunes Gomes, logo no início da nossa fé, e depois o pastor Eliseu Menezes de Oliveira, dois pesos pesados das Assembleias de Deus, da história da Assembleia de Deus no Brasil, né? Lá na Ilha do Governador. Então a nossa escola
é muito fundamentada no ministério desses dois grandes homens de Deus. E no meio desse caminho, eu fui missionário no sertão da Bahia por 7 anos, com o pastor Cleudson Carlos, que foi uma pessoa muito importante também na minha vida, no meu ministério. Hoje ele é um dos diretores lá da Bahia, da Assembleia de Deus na Bahia, o pastor de Camaçari. Enfim, e ao longo desses 25 anos de ministério, fui pastor de igreja, fui itinerante por 12 anos e agora estou de novo pastoreando uma igreja ali em Rio das Pedras, Jacarepaguá, Assembleia de Deus Fonte de Águas Vivas. E vamos lá, vamos caminhar até Jesus voltar exercendo o ministério, né? E nada tem minha vida por preciosa, diz o apóstolo Paulo. Interessante que o senhor, né, assim, ao mesmo tempo que ministra, transita nessa linha da itinerância como evangelista, mas tem essa veia de professor, né? Formado em História, em Teologia. Assim. Que, na verdade, eu comecei como pastor, larguei tudo e fui para o campo missionário, ser co-pastor da Assembleia de Deus de Irecê, no sertão. E depois, forçosamente, me tornei itinerante por algumas questões. Fiquei uns 10 anos viajando aí em alguns lugares, pregando a palavra. E com o advento da pandemia, eu acabei retornando ao pastoreio. Mas hoje, meio que divido, né? Eu passo uns 10 dias viajando e 20 cuidando da igreja. Tá. Assim, agora, assim, a sua experiência nesse contexto, né, assim, dos países, né, pastor? O senhor já foi várias vezes para a Europa, não é isso? Né? Eu já estive em 9 países da Europa, já estive na África, Estados Unidos. América Latina nunca saí. Não, né? Querendo Deus, agora em junho, eu vou à Bélgica, 3 igrejas dentro de Bruxelas para fazer o seminário Nova Era. Olha só. O apóstolo Fernando Ferreira, na Comunidade Cristã da Bélgica, o primeiro fim de semana de junho. O segundo fim de semana, o pastor Geraldo, da Assembleia de Deus Central, em Bruxelas. E o terceiro fim de semana, a Assembleia de Deus de Perus, São Paulo, em Bruxelas, com o pastor Ronaldo, fazendo esse trabalho. Que benção, né? Para você perceber aqui, né, assim, o privilégio que o podcast Ação tem receber aqui o pastor Alessandro, né? Fiz questão de dar, né, essa carta de apresentação para você perceber que a conversa vai ser quente, né? Pastor, além da itinerância, né, do pastorear a igreja, o senhor também é um escritor, né? Escreveu vários livros, né, pastor? Quando eu comecei a pregação, a viver como itinerante, surgiu a necessidade de ter um material, né, que viesse corroborar com as pregações e também para a questão financeira, né? E eu cheguei a pegar a época dos DVDs, dos CDs, só, né? A gente pregava e vendia CD, né? Vendia DVD, né? E a gente meio que se inspirava até no próprio pastor Silas Malafaia. O pastor Silas chegou a ser o campeão nacional de venda de DVD. Me lembro, na época, saiu uma matéria, uma revista importante na época, né, no país, que ele vendia até mais do que a Ivete Sangalo. E aí os itinerantes meio que seguiam aquele caminho. Depois, com o advento da internet se fortalecendo e o YouTube, nós migramos mais para os livros. E eu procurei, como pregador itinerante, ser especialista na doutrina sobre o Espírito Santo, até porque o diferencial do ministério que o Senhor me deu é orar e ver Jesus batizar o povo. Então, até na Europa, Estados Unidos, na África, vi muitas pessoas estrangeiras falando em línguas pela primeira vez, e é uma sensação muito legal você ver um belga orando em línguas, um inglês orando em línguas, um holandês, né, que tem tradicionalmente aquele jeito mais frio de ser, mas choram, são batizados no Espírito Santo. Então, dentro dessa ideia, eu escrevi 3 livros sobre a doutrina do Espírito Santo em Você, o primeiro livro, o segundo, Vivendo no Espírito, e o terceiro, Como Viver Cheio do Espírito Santo. O primeiro enfoca a questão de como o Espírito Santo veio habitar em nós e quais as consequências disso. O segundo, o dualismo colocado pelo apóstolo Paulo entre viver na carne e no Espírito. Então, embora você tenha o Espírito Santo morando dentro de você, se você não mantiver um relacionamento diário com ele, você vai viver na carne e praticar as obras da carne. É algo interessante, os crentes se esquecem disso, né? Que ser crente é ser crente todo dia. Se você não mantiver um relacionamento diário com o Espírito Santo, você vai ter um testemunho como de um ímpio. Pode ser pastor, pode ser novo convertido. É o relacionamento diário que faz você viver no Espírito. E o terceiro livro é um manual de vida cristã, a importância da leitura da palavra, da oração, do jejum e do louvor na manutenção diária da vida cristã. Fiz uma pós em psicanálise, você lembra? E aí escrevi o 4º livro, que é Enfrentando Meus Conflitos Interiores. É um livro que tem vendido bastante, porque ele vai de encontro a essa demanda de ansiedade, de burnout, todas as demandas e problemas da alma. Só que o diferencial desse meu livro é que eu dou saída bíblica para os problemas. Hoje, esse meio de terapia está muito focado, parece que a pessoa fica eternamente dependente do terapeuta, né? E ano passado eu tive 4
clientes, pacientes, e conseguimos trabalhar e liberar os 4. Não tem esse negócio de ficar sequestrando. O problema foi encontrado, trabalhado, e a pessoa foi liberada. Eles estão felizes da vida, conseguiram reconstruir o eu quebrado, né, o termo bastante usado por Freud, e sempre usando a palavra de Deus, né? Eu sei que esse podcast vai para milhões de pessoas. Quem transita na área de terapia detesta o que eu estou falando. Eles acham que a Bíblia não pode ser misturada nessa ciência de psicologia ou psicanálise, mas por experiência particular, com 25 anos de pastor e aplicando textos bíblicos e ideias bíblicas em cima das demandas da alma dos pacientes que eu tive, eu vi o sucesso e o retorno da palavra de Deus como curativo, como algum fator que sara a alma, né, das pessoas. Então, esse 4º livro. E agora, esse ano, lançando o Nova Era, Preparando o Caminho para o Anticristo, um tema que eu já trabalhava há muitos anos, mas senti a direção de Deus de começar a trabalhar, porque esse livro é para despertar a igreja, para que as pessoas entendam que a mentalidade das pessoas no Brasil e no mundo já está sequestrada, né? As ideias da Nova Era já foram implantadas. 1975 foi quando isso começou, e 50 anos já conseguiram. Usando filmes, novelas, mídia, o poder político, o Estado, instituições de ensino. Então as pessoas hoje já estão rejeitando a Bíblia, rejeitando Jesus, rejeitando a cultura judaico-cristã para absorver um novo tempo, uma nova era, uma nova ideia. Nós, a igreja, somos a resistência, pregando o evangelho, ensinando o evangelho, mas meio que sendo realmente cada vez mais minoria, né? E aí pode-se falar da cristofobia, da perseguição aos cristãos no mundo. Tudo isso faz parte de um pacote liderado por Satanás, com a aquiescência de Deus, para que o anticristo, quando apareça, se cumpra o que o Apocalipse diz em capítulo 13, que a besta será adorada. O diabo não vai implantar o reino dele à força, ele vai ser adorado, ele vai ser aclamado, ele vai ser admirado. Mas para haver uma mudança de mente, para que uma sociedade com 2000 anos de mentalidade judaico-cristã, de repente, declinar dessa mentalidade e aceitar adorar o diabo, serem adoradores do diabo, adoradores de um novo Cristo, de um novo tempo, de uma nova era, você precisa fazer uma quebra cultural. E essa quebra cultural já aconteceu. O senhor já abriu a porta aí para esse assunto de hoje, que é a nova era, né? Assim, como eu conheço o senhor já de muito tempo, o senhor tem essa veia pastoral muito forte, essa questão prática, né, do cristão no dia a dia. O seu seminário sobre o Espírito Santo, já centenas de igrejas já participaram desse evento, né? Aí, de repente, o senhor agora muda para um tema que aparentemente há um hiato entre Espírito Santo e Nova Era, em termos de abordagem, de vínculo. Aí, nesse contexto, o que te impulsionou, de fato, a de alguma forma, inclinar para essa questão da Nova Era, esse momento? Ou seja, quais os fatores, ou as razões, as causas que te levaram a produzir esse livro e despertar a igreja para esse momento, pastor São? Num primeiro olhar, realmente parece que existe um hiato, mas, na verdade, não existe. Por quê? Como o que arde na minha alma é ver o crente cheio do Espírito Santo, falando em línguas, produzindo o fruto do Espírito, sendo um crente de verdade, o que atrapalha esse crente, esse cristão hoje de viver isso? A mudança de mentalidade. Então, na escola, nos filmes, né, nos streamings, toda fonte de lazer, entretenimento ou conhecimento já está contaminada ou tomada pela nova era. Então, o que mais atrapalha hoje um crente de ser cheio do Espírito Santo é a mudança de mentalidade. Então, as coisas estão ligadas. Tanto é que eu estou viajando a alguns lugares com esse material, como falei, vou estar, se Deus quiser, na Bélgica em junho, mas já estive em Ilhéus há 2 semanas atrás. Essa semana, se Deus quiser, estarei no interior do estado do Rio de Janeiro. O seminário Nova Era, quando eu vou às igrejas, a gente vai trabalhar toda essa introdução histórico-sociológica de como isso aconteceu e as 6 ideias que já foram implantadas. Existem outras, mas eu capturei as 6 principais. E no final, pastor, a gente ora para Jesus batizar o povo. Meu Deus, né? Então não tem hiato, entendeu? Quando o crente entende que ele está tendo a mente dele tomada e ele é despertado, meu Deus, é mesmo, olha em que a sociedade virou, preciso ser cheio do Espírito Santo para vencer isso. E aí no final, quando ele tem a consciência de que ele precisa ser crente todo dia e ter profundo conhecimento na Bíblia, na palavra de Deus, para não ser refém disso, a ficha cai.
Então vem aqui à frente, vamos orar para você ser renovado no dom de línguas, vamos orar para Jesus te batizar, vamos buscar um renovo de convicção, de fé, de espírito, de intuição, de cognição espiritual, para você ressuscitar espiritualmente e retomar a posição do verdadeiro cristão. Então, acabou que eu não fugi da doutrina do Espírito Santo. Aqui, né? Não, assim, e a base, portanto, dos dois é a verdade, né? A verdade. A verdade que se encontra, exatamente, né? Meu pastor, então, assim, já para dar aqui para o nosso ouvinte aqui, né, essa noção, que sem querer, de fato, entrar na minudência da questão, mas o que seria nova era, anticristo, essa coisa do Maitreya, Helena, esse pacote sobre o movimento, porque eu sei que, por exemplo, eu me converti década de 90, né, e era um tema até recorrente nas Assembleias de Deus, né, nova era, símbolos e tal, tinha aquele frenesi de alguma forma, até um tom assim, aterrorizante que se tinha, mas pouca consistência e tal, enfim. Hoje já há um silêncio nesse sentido, né? Meio que uma acomodação desse movimento. Mas o que seria esse movimento? Como nasceu? Qual a proposta? Assim, de modo assim, um resumão sobre o sentido. De forma panorâmica. Então, nós fomos impactados por essas informações ali, final dos anos 90, principalmente na virada do século 2000 para 2001, porque a nova era é um novo tempo. Então, acreditava-se que na virada do século, essa nova era seria implantada, definitivamente implantada. Só que foi uma cortina de fumaça, na verdade, porque o que se falava de nova era naquela época? Era uma roupa, uma marca de roupa, era um refrigerante. Olha, cuidado que isso aí é nova era. Não use essa roupa que é nova era. Olha, essa música é nova era. Eu lembro que tinha uma música instrumental, né? Se falava muito de um certo músico que tocava um saxofone ou até piano. Olha, isso é nova era. E isso tudo era muito superficial. Era os símbolos, né? Tudo bem que tudo isso fazia parte da nova era. Mas a ideia era distrair a sociedade para aquilo que seria o mais profundo. A nova era é o seguinte: em 1985, qualquer irmão, qualquer pessoa que está nos assistindo nesse podcast, se você quiser aprofundar seu conhecimento sobre isso, pode dar um Google, pode buscar em qualquer buscador da internet. Em 1875, uma ucraniana chamada Helena Blavatsky, ela era paranormal e depois ela transitou entre yoga, e ela disse sobre ela que ela ficou dentro de um quarto por 10 anos recebendo as instruções de um espírito. E esse espírito revelava para ela um plano de domínio global. E durante 10 anos ela em consagração. Quando ela sai desse quarto com esse plano, ela vai conseguindo se associar a outros paranormais, espiritualistas, bruxos, feiticeiros, e meio que começaram esse projeto. A princípio, o projeto se chamava Teosofia. Teos, Deus, Sofia, sabedoria de Deus. Meio que até parecendo algo protestante, meio evangélico, né? Que a gente sabe que o Satanás adora trabalhar com sofisma, né? A meia-verdade. Dificilmente o diabo agride uma mentira descarada, ele sempre vem com uma meia-verdade. E com esse sofisma, a teosofia. Só que a teosofia não era um termo muito popular. 100 anos depois, 1975, agora, né, século passado, surgiu a Alice Bailey. A Alice Bailey é a terceira sacerdotisa da teosofia e foi ela quem começou a chamar esse movimento de New Age. Vamos popularizar isso, teosofia parece um ramo da filosofia, parece uma religião. Vamos dizer que nós estamos profetizando uma nova era. O cristianismo precisa acabar, ele tem prazo de validade. Jesus Cristo precisa sair de cena, porque nós teremos no planeta um novo líder religioso, político, poderoso. Nós precisamos ter uma mudança de mente, uma mudança de relacionamento com a energia cósmica. Enfim, a gente vai entrar nisso. Então, tudo começa em 1875. 1975, a Bailey começa a estruturar teoricamente isso. Se você der um Google no nome dela, ela é a principal escritora. Os grandes livros que fundamentam a nova era são escritos pela Alice Bailey. E qual é a ideia do movimento Nova Era? É exatamente preparar caminho para um novo Cristo. Uma vez que o Cristo do cristianismo vai se tornando obsoleto, a sociedade está se transformando e a Bíblia está ficando obsoleta, Jesus Cristo e o que ele ensinou vão se tornando obsoletos, e num processo de evolução místico e espiritual, será necessário que haja um novo software, né? Seja suplantado o cristianismo por um pseudo-cristianismo.
Por isso, a gente sabe que anticristo não é apenas aquele que se opõe a Cristo, mas aquele que o substitui. Então, o anticristo é o substituto de Cristo. Diante do olhar bíblico, então o movimento Nova Era é um trabalho do diabo e seus asseclas para mudar a mentalidade de todo o planeta Terra e adaptar para que ele, o diabo, seja aceito. Conforme a Bíblia diz em Apocalipse 13, a besta será adorada. O anticristo não vai implantar o reino dele na força, ele vai ser aclamado, adorado. E a gente já vê isso em alguns lugares no mundo hoje, como na China, como na Coreia do Norte, onde os líderes, né, os governantes são imperadores. E, por exemplo, na Coreia do Norte, não sei se espontaneamente, mas o Kim Jong-un é extremamente adorado, né? Eu lembro de ter lido um artigo, quando comecei a voltar a estudar Nova Era, que lá na Coreia do Norte, se sua casa passar por um incêndio, e todos os moradores têm que ter uma foto do ditador lá. Se a sua casa sofreu um incêndio, você sobreviver e não sair com um quadro debaixo do braço, você perde tudo. Mas se você salvar o quadro, o governo restitui tudo. Então são pequenos exemplos do que será a grande ditadura mundial. Mas, repito, o grande diferencial é que o grande ditador mundial, o maior de todos os tempos, o anticristo, ele não vai impor a força. Ele vai ser aclamado e adorado. Ele será o solucionador dos problemas, né? Ele será o salvador da pátria. Então, uma ideia teórica vem sendo implantada, especialmente de 1975 para cá, 50 anos, e essas ideias já estão acontecendo. Então, o que a gente precisa hoje nesse podcast é mostrar para o espectador do podcast em ação e ele ter a ideia, claro, a introdução da ideia de que já foi implantado. As pessoas já concordam com as ideias. O diabo já pode se apresentar, o anticristo já pode surgir. A grande maioria da população mundial já está pronta para abraçar esse líder global. Meu Deus, né? Assim, então, quer dizer, então tem tudo correlacionado com a própria expressão nova era, né? Que seria um novo tempo, uma nova referência, um novo paradigma, novos valores, então, ao mesmo tempo que visa estabelecer um novo padrão de comportamento, também desconstruir um padrão já coexistente, né? O existente. Daí essa ideia de ao mesmo tempo, concomitantemente, destruindo e trazendo coisas então, novas. Nessa dinâmica, assim, tem alguma coisa a ver essa ideia de essa era de peixe, era de aquário e tal? Isso. Excelente pergunta. O que acontece? A nova era passava despercebida da maioria de nós, pastores, porque parecia só uma religião esotérica, pêndulo de vento, cristais, um budinha atrás da porta com arroz, a gente não ligava para isso. Mas, na verdade, uma nova cultura espiritualista estava sendo implantada no mundo todo. Hoje, quando você olha para a Europa está completamente impregnada e assimilada nessa questão espiritualista. O cristianismo já saiu de moda na Europa há muitos anos. Né? Você tem bolsões de resistência hoje na América Latina, por conta da herança católica e também evangélica, mas em vários lugares do mundo a fé cristã já não existe mais. O espiritualismo, o satanismo, a bruxaria, seja dos druidas, dos antigos druidas europeus, estão se apegando a isso. Mas a base espiritualista ou esotérica, que nós desprezávamos, ela é fundamental na ideia da nova era. Por quê? Os astrólogos se utilizam sempre de fenômenos naturais para marcar, colocar suas datas. Por que nova era? Nós tivemos no dia 28 de fevereiro desse ano um alinhamento de 7 planetas. E sempre que essas coisas acontecem, do ponto de vista científico, sim, astronomia e não astrologia, os astrólogos aproveitam a astronomia para criar suas ideias espiritualísticas e místicas em cima de coisas naturais. Então dizem que esse ano já grandes portais foram abertos com alinhamento de 7 planetas no dia 28 de fevereiro. Mas o maior de todos os alinhamentos de planetas acontecerá em 2030. Então todos os profetas, sacerdotes do movimento Nova Era, da antiga teosofia, apontam que 2030 é a chegada da nova era, por causa desse alinhamento de planetas. E se você agora começar a olhar para o que está acontecendo, a revolução social que está acontecendo no mundo, desde a pandemia para cá, eles estão perfeitamente trabalhando dentro de uma agenda, de um cronograma, que é a famosa Agenda 2030. E já ia perguntar isso mesmo. Agenda assim, 2030. O senhor comentou lá no início, né, da experiência
da Helena, né, que ficou lá 10 anos lá reclusa, e recebeu essa ideia. Então passou-se, na verdade, a ser uma ideia, uma inspiração, Plano, um eles chamam de plano, plano. uma Plano de ideologia, ação. cujo objetivo era colocar em prática. E para colocar em prática, tem que transportar essa ideologia para ações concretas. E no caso, como é uma proposta que você colocou aí, né, global, teria que entrar nas esferas governamentais. Aí Também. suscitou aí o 2030 e tem essa agenda 2030. Então não foi à toa essa... Não só política, mas principalmente cultural. Inclusive a cultura woke, que se fala muito nela agora nos últimos, da pandemia para cá, que o woke significa o despertar, ele é a última ponta do movimento Nova Era. Eles conseguiram transformar as minorias em maiorias, desconstruindo a ideia judaico-cristã. Meu Deus, né? Então assim, a gente percebe que hoje nessa agenda 2030, agenda 30, que era uma ideia aparentemente bonita, mas ao fim e ao cabo manifesta uma intenção, de plano trazer o reino das trevas para ser o reino principal do nessa planeta. dinâmica que tem essa coisa da era do peixe, que tem a ver como símbolo do cristianismo, é isso? Não, e aí terrível, porque, segundo os astrólogos espiritualistas, nova-eristas, nós estamos ainda na era de peixes, que é a era do cristianismo. Lembra que um cristão encontrava o outro, riscava no chão, para cá, o outro para lá, formava um peixe, eles saíam juntos. E 2030 era de aquários. Agora, interessante, o peixe ele nada em liberdade nos rios e oceanos. No aquário, o peixe vai para dentro do aquário. Então, 2020, o aquário já começou. O hashtag fica em casa, né? O aprisionamento das pessoas. Aquilo foi o grande teste, foi o start da agenda. Quando surge a pandemia, e aí foi onde eu comecei a voltar a estudar esse assunto, realmente deu esse início a essa agenda. E tudo que está sendo trabalhado no mundo hoje converge para essa ideia. As questões culturais, as questões econômicas, né? O grande start, o reset mundial. O presidente Donald Trump está trabalhando fortemente em cima disso. Essa guerra tarifária que está tendo hoje no mundo é para quebrar a economia do mundo. Lembra? 1929, a quebra da Bolsa de Valores, deu origem à Primeira Guerra, deu origem quase que à Segunda Guerra Mundial, né? No interregno entre as duas guerras. Isso tudo está acontecendo de novo, de propósito. E aí já vai de encontro à única moeda mundial, que eu não fiz questão de colocar nesse livro, porque eu me ative a falar só a questão sociológica e histórica. Pode ser que, por ano que vem, eu crie mais um capítulo para explicar a vinda do Drex, o Bitcoin, as novas moedas, que também é uma agenda para que o 66 aconteça. Mas do ponto de vista das 6 ideias, que eu acho que a gente já poderia entrar, as coisas já aconteceram. Então, é botar o peixe dentro do aquário, aprisionar as pessoas. Não sei se você ouviu falar das cidades smart. Alguns lugares na Europa já estão sendo testados, cidades em que o cidadão ele não vai precisar sair a mais de 15 minutos da sua casa. Você mora no lugar, tudo que você faz está em 15 minutos. Meu Deus. A pergunta que eu não tenho resposta ainda, mesmo sendo psicanalista, é por que o diabo tem essa sede de aprisionar as pessoas, né? O que ele ganha em fazer um ser humano ficar prisioneiro dentro da sua casa? É porque nós somos seres sociais, a gente gosta de viajar, a gente gosta de ir para outros países, outros lugares, ir para a praia, a gente gosta de ir para o parque, para um shopping. E nós vimos na pandemia que quando a pessoa está aprisionada, ela tende ao suicídio. Talvez seja isso, levar um suicídio global, não sei. Nessa dinâmica, assim, né, até que já entrando na desconstrução, o primeiro ente, o ser a ser desconstruído é a própria figura de Deus, que é o sustentáculo das coisas criadas, que Deus criou, mas também sustenta. Quer dizer, esse Deus que nós pregamos, o Deus do cristianismo, é um Deus de liberdade, um Deus que não comunga com a escravidão. E principalmente um Deus pessoal. Um Deus pessoal. Então, quer dizer, essa ideia de querer aprisionar também vai de encontro a essa essência de Deus, que é um Deus de liberdade e um Deus pessoal. Então a gente vê hoje na nova era assim, muito, muito comum, né, muito clássico nessa ideia de desconstruir a pessoa de Deus e torná-lo uma energia cósmica e tal, e misturar Deus com natureza, né? Desde o século V. Como é que você dá a ideia dele? Lembra, nós estudamos isso, eu e você, quando nós fizemos licenciatura em História. Eu lembro que a gente teve uma discussão em sala de aula se na cosmovisão, na maneira de enxergar o mundo de um grego, existiu ou não a prática homoafetiva. E nós chegamos à conclusão em discussão que para o grego não existia, porque era unanimidade sociológica. Na cabeça deles aquilo era normal. O homem de 30 anos pegava um menino de 12,
ensinava o ofício de vida para ele, se ele era um guerreiro, se ele era um artesão. Quando o menino de 12 chegasse aos 30, ele era um curso técnico, né? Ele já teria a profissão daquele seu tutor. O problema é que havia relação entre os dois. É o tal efebo, né? Lembra, né? Então, no século V, a Grécia, que é vista como uma grande democracia, a civilização perfeita, tinha essa questão de homoafetividade como se fosse algo super normal. A mente estava completamente transtornada. Isso migrou muito para as autoridades romanas, mesmo depois que Roma cooptou a Grécia, isso permaneceu. E Jesus veio para desconstruir, né? Que o homem tem que ser fiel à sua esposa, deixar ao homem seu pai e sua mãe. Ele repete, inclusive, o Gênesis, a ideia de família, que a gente vai chegar lá. Mas há uma ideia que parecia bobinha e que hoje se tornou comum no primeiro mundo e hoje também na América Latina está se tornando senso comum, é essa que você citou, de Deus ser apenas uma energia. Então, a Grécia que tinha a ideia de uma afetividade como sendo algo normal é a mesma Grécia que tratava Deus como uma energia que perpassava por vários deuses. Então, o politeísmo, na verdade, é um pouco de divindade em várias pessoas, né? É uma divindade diluída em várias pessoas. E nós cristãos, como judeus também, acreditamos que não, Deus é um só, não existem deuses, só há um só Deus. Por falta de muito ensino profundo sobre a Trindade, que tem muitos crentes hoje que não sabem defender a Trindade, e talvez a maneira mais simples de defender a Trindade é o momento do batismo de Jesus. Jesus está no rio, o Pai fala do céu, o Espírito vem voando, você vê que são 3 pessoas diferentes, se manifestando em situações diferentes, porém os 3 concordam em tudo, um só Deus. A Nova Era conseguiu desconstruir isso, né? A gente tem pessoas que dizem que Deus é Jesus, o Pai e o Espírito Santo é uma pessoa só se manifestando através de máscaras, né? Como num cenário de teatro e tal. Mas não, nós acreditamos em 3 pessoas, um só Deus. Hoje, você pergunta a um colega de trabalho, a um menino numa sala de aula, as pessoas que ainda não são convertidas à fé evangélica, ao cristianismo, ou até mesmo os católicos, além de não saberem defender ou dizer o que é a Trindade, eles já acreditam que Deus é uma energia. Exemplo prático. Rapaz, você está com energia ruim hoje, estou sentindo que você está carregado, a sua aura não está legal. Rapaz, eu entrei nesse ambiente, senti um arrepio, a energia... O astral, né? O astral aqui, tudo ligado à astrologia, aos signos, ao esoterismo. Repito, o esoterismo passava por nós como sendo algo bobinho, mas dominou a mente do povo. É possível você ter crente evangélico hoje com um pêndulo de vento na entrada da janela da varanda, blum, 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 para ver se entra um espírito bom na casa dele. Que loucura. Com essência no meio e tal. Porque isso, agora como isso chegou, né? Como isso tomou a mente das pessoas? Os filmes, isso que eu ia falar as agora, novelas. Assim, né? Essa dinâmica desse Deus impessoal, aí daí vem apenas a energia positiva e negativa. Essa ideia do panteísmo, né? Tudo é Deus é tudo e tal. Aí nessa dinâmica entra aí, sobretudo, né, essa economia aí, né, cinematográfica, que até são grandes bilheterias, como o próprio Avatar, né, que tem essa visão esse vínculo com a natureza. Assim, então, na verdade, os filmes conseguem de uma forma também moldar desenho. Isso. Eu estava fazendo esse seminário e tinha umas meninas, assim, de uns 8, 9, 10 anos, né, de idade. E eu falei, não, o filme que mais traduz o que é o panteísmo, né, a desconstrução de um Deus pessoal, transformando ele numa energia cósmica, é a Moama, que é aquela menina das ilhas, não sei se são das Ilhas Fiji, né, que ela se conecta com o vulcão, com a mata, o tio dela vira uma águia, sai voando, depois volta, e as crianças adoram aquele filme. Eu lembro que eu mencionei isso no seminário, as meninas, assim. Eu falei, diabo puro, tá? Satanás. Senso né? comum. Aí, porque aquilo fez elas vibrarem, né? Mas é água mole em pedra dura. Tem esse filme que é o Avatar, né? Assim, que pinta esse terráqueo, né? Que é o invasor, o capitalista, que destrói, o cruel, e uma sociedade lá que tem uma vida muito ligada com o meio, até se conecta de verdade, né? Com a árvore. Com a árvore. Quer dizer, essa árvore é ele, então, assim, essa ida e vinda. Deus está naquela árvore, a energia de Deus está naquela árvore. E nessa dinâmica até tem essa discussão da preservação da ecológica. Que tem aí que está o golpe. Né? Que daqui a alguns anos o planeta vai ter que se ajoelhar diante do crédito de carbono.
em que a liberdade ela vai ser cerceada e tomada, o peixe vai ter que ir para dentro do aquário, porque está consumindo muita energia, está destruindo a natureza. Perceba que a impessoalidade divina leva o povo para o fim da liberdade. Se você acredita num Deus pessoal e no livro sagrado que ele te deu, você vai servir a esse Deus e você é livre. Agora, uma vez que esse Deus pessoal não existe e tudo é energia, então você tem que trabalhar para manter a energia equalizada. E então, por que ter gado, bois, né? Não os gases do boi, quando ele arrota ou quando ele produz flatulências e tal, está destruindo o meio ambiente. Então, tem que reduzir. Lá na Holanda foi brusco, foi uma ordem governamental, 20% do gado holandês teve que deixar de produzir. Estão restringindo para poder salvar o meio ambiente. Nessa esteira, então, entra, né? É multidisciplinar. Ao mesmo tempo que tem essa coisa de preservar a natureza, também tem o vegano, alimentação. Não comer carne, comer grilo. É um pacote, na verdade. É um plano muito bem feito. Bem pensado. Né? Em todas as áreas. Cultural, econômica, psicologia, tudo converge numa liderança única. E esse discurso acaba também de uma forma, assim, aparentemente agradando ao homem, porque dá essa sensação de liberdade de fazer o que quer, né? Que Principalmente. Aí já entra esse culto a si, ao homem, esse indivíduo que tem Principalmente, vontade. se Deus não existe como pessoa, ele é uma energia, então não existe inferno, não existe céu, não existe punição, não existe castigo, não existe eternidade. Morreu, acabou, né? E aí eu tenho que curtir o máximo essa minha vida, respeitando o planeta Terra, o meio ambiente, para que eu possa viver mais e melhor. E aí não existe mais Deus, não existe mais Bíblia, não existe a necessidade de Jesus Cristo, não existe a necessidade da era de peixes, vamos para uma nova era, evoluindo, né? Vamos evoluir para uma nova era e viver melhor. Então, qual é o problema? Já no gancho que você deu para a segunda ideia. A primeira ideia é descaracterizar a personalidade de Deus e diluir a sua pessoalidade como sendo uma energia cósmica. Deus é uma energia cósmica, ponto. Né? Star Wars, Guerra nas Estrelas. Darth Vader foi para o lado negro da força, e o Jedi está no lado bom da força, né? A força seja contigo. Não existe Deus, é uma força, é uma energia. Isso já desde os anos 60, né? Várias gerações já beberam disso e acreditam mesmo nisso. Agora, onde é que está o pulo do gato? Se Deus não é uma pessoa, é uma energia, o Big Bang, a explosão, né? a criação espontânea do universo, né? E essa energia está em todo o universo, qual é o ser pessoal que existe de forma verificada no planeta Terra, que você olha e verifica, e é inteligente, e é criador, tem consciência, né? E tem consciência, e você consegue ver? É o homem. Então você tira a divindade de um Deus pessoal e transmite ela para o homem. E aí, dentro de uma linguagem histórica, a gente aprendeu lá, fazendo nossa licenciatura em História, que existem seres humanos que surgem de forma diferente no planeta, são as chamadas personalidades históricas, pessoas que marcaram a história em suas gerações. Então, esses seriam pequenos deuses. Os personagens históricos, do ponto de vista de história como ciência, são seres humanos que tinham muita energia cósmica, além dos demais, por isso eles se destacaram. Então, eles são divinos. E esse filme acaba sendo um homem assim, insaciável também, né? E joga o homem numa posição de divindade, que é a ideia de Satanás. Quando ele apresentar o anticristo, que vai ser o maior de todos os homens, porque ele vai incorporar o próprio Satanás, todo, assim, no mínimo, de 1975, não pegando a história antiga, nem medieval, nem antiga. Vamos botar nos últimos 50 anos. A população já está sendo adestrada e doutrinada para adorar uma personagem, admirar, adorar e seguir essa personagem. Quer dizer, ao mesmo tempo que há essa negação do Deus cristão, do cristianismo, da cultura judaico-cristã como um todo, né? Não há uma negação da religião. Não, é o sofismo, é a meia-verdade. Essa religião, na verdade, só tem valor se satisfazer a vontade desse homem plano divino, né? Desse divino homem. Então, daí tem essa ideia da chamada, né, do utilitarismo, né? Usar a religião para satisfazer a vontade do indivíduo. E me perdoe aqui, pastor, aqui, né, abrir aqui só um pequeno aqui, parêntese. Esse discurso, de alguma forma, tem influenciado algumas igrejas protestantes, sem querer ser polêmico aqui, né? Só que... Como essa cultura, porque, veja, você está aqui falando de uma construção cultural.
E o homem também é filho do seu tempo. Se não perceber onde ele se encontra e as forças que atuam... Ele é manobrado. Ele é manobrado. É gado. E aí ele vai também no seu dia a dia, no seu ofício cotidiano, produzir, reproduzir essa ideia. Aí nessa dinâmica, a gente percebe hoje muitas mensagens, muitos discursos em igrejas, muitos pregadores, inclusive, também já... De endeusamento. De influenciado. Aí entra a ideia dos coaches também, enfim, como assim, sem querer ser polemizar, mas... Não, na verdade, esse assunto aí dá para fazer um podcast. É verdade, né? O olhar da igreja no Brasil, do ponto de vista de contaminação das doutrinas e ideias da nova era. Só que existem dois extremos que eu estou começando a ver esse mês, inclusive. De um lado, você tem líderes ditadores e, de outro lado, uma tese, antítese, síntese. Lembra, né? Existem líderes ditadores, coronelistas, endeusados e adorados nas suas igrejas, ou líderes. Não vou nem falar de cantores e pregadores, líderes. Mas agora está começando a surgir no nosso país, com a saída de um grande líder. Esse pastor tinha mais de 10 milhões de seguidores e veio a público dizendo que estava se afastando da igreja, se afastando das redes sociais, porque entendeu que ele era muito agressivo, que seu comportamento era muito agressivo na igreja. Aí o que está surgindo como antítese à ideia de líderes ditadores? Uma igreja com multiliderança. Em vez de ter um líder, vários líderes. Um socialismo na liderança da igreja. E aí eu vejo uma malandragem aí. Porque Deus trabalha com líderes. Deus levantou Moisés, Deus passou para Josué. A igreja em Jerusalém, Novo Testamento, tinha uma liderança múltipla, mas tinha um líder. Você vê no Concílio de Jerusalém, Tiago, pareceu bem o Espírito Santo a nós, ele liderou aquele processo. E todos os concílios na história da igreja, havia um líder. Você identificava quem é o pastor dessa igreja, quem é o líder nessa cidade. Então, hoje estão querendo desconstruir lideranças, que isso faz parte do ataque à igreja, especialmente no Brasil. E aí fica um alerta. Eu não vou citar o termo, mas já existe um livro, começa com a letra T, e aí estão trabalhando essa ideia de que a gente tem que desconstruir líderes que têm uma igreja muito grande, isso está errado, ele deveria pulverizar, dialogar com outras lideranças. Isso enfraquece. Deus trabalha com homens, do jeito que o diabo também trabalha com homens. Então eu não quero nem entrar muito nisso, que a gente não vai ter tempo, mas a gente já percebe uma malandragem, porque a nova era é o plano que a tal da Helena Blavatsky recebeu do diabo em 10 anos, e foi bem escrito. Gente, se vocês quiserem se aprofundarem, Alice Bailey e os seus escritos, e ler o que ela escreve, você vai encaixar perfeitamente no que a gente está falando aqui. Então, não é um plano econômico só, é todas as áreas sociais. Então, agora no Brasil, como a ideia é derrotar a igreja brasileira, porque nós somos um grande foco de resistência ao diabo e ao anticristo, vão começar a pejorar, pode escrever isso hoje aqui, vão começar a pejorar os grandes líderes nacionais. Nós temos lideranças apostólicas no Brasil. Nós temos lideranças, e essas lideranças vão começar a ser perseguidas, chamadas de arrogantes, de ditadores. De extrema-direita. De extrema-direita. Vai. O canhão virá nessa direção, para desconstruir as lideranças. E aí, se você ferir o pastor, você espalha as ovelhas. Nessa construção aqui que você está colocando, assim, né? Que ao mesmo tempo que há uma desconstrução, mas não há uma negação da religião. Por quê? Porque a religião, ela faz parte do espírito humano. O homem é adorador. É impossível você tirar a religião. Até nos países como a Coreia do Norte, a religião está lá. Qual é o alvo da adoração? É o governador. Não tem como você... Por mais que uma sociedade se diga eu sou ateu, seja ateia, não tem como. Ele vai adorar o dinheiro, ele vai adorar o cantor de rock, ele vai adorar o governante. Então, a esteira da religião, ela sempre vai ser usada pela nova era para lá na frente. Até porque o anticristo, a religião é tão intrínseca à natureza humana, né, o ser adorador, que o anticristo não reina só, ele vai ter o falso profeta, ele vai ter o líder religioso. Então, embora ele seja um líder econômico, político, econômico, ele vai ter um mago. Ele vai ter um mago ao seu lado fazendo sinais e prodígios, para que essa demanda da alma humana
do místico, do sobrenatural, seja satisfeito. Quer dizer, só que também nessa primeira fase, digamos assim, de implementação, essa religião aceita e implementada é aquela que não interfere nas decisões do indivíduo, né? É uma religião sem ditames, sem regras, sem doutrina. É um gotejar cultural no primeiro momento, um gotejar. Só que isso já mudou. Você vê que as minorias já estão sendo feitas maiorias, inclusive nas questões religiosas, as questões de bruxaria, satanismo, já são proeminentes, né? Talvez no Brasil não, mas na Europa já tomou conta, né? O número de igrejas que adoram o diabo está exponencial. E outra coisa, a questão da inclusão, que a nova... Outro dia a gente poderia fazer um podcast só sobre a nova religião mundial, né? Que é a igreja da inclusão, das práticas. A gente passa de raspão hoje, que é um dos capítulos do livro. Tem que estabelecer uma religião mundial sem templos, igrejas ou instituições formais. Isso foi testado na pandemia. # fica em casa. Porque a igreja que não precisa de pastor, eu não preciso de pastor, são os desigrejados. São os desigrejados. Por que eu tenho que ter uma liderança sobre mim? Por que eu tenho que ser dizimista e ofertante? Por que eu tenho que manter uma igreja evangélica? Não, eu me ligo a Deus. Deus é energia cósmica. Eu posso estar na minha casa, eu posso estar... a figura do pastor. Desconstrói novamente a figura do pastor. Da igreja, né? A necessidade de comunhão. E a base do cristianismo é amarás a Deus e ao próximo. E João diz, em 1 João 3,8, que se eu digo que amo a Deus que não vejo e odeio meu irmão que vejo, eu sou um mentiroso. Então é a religião da mentira. Deixa eu só apontar uma coisa aqui importante, que é a base de tudo isso que foi escrito aí e que a gente está pregando e dando esse seminário com PowerPoint, explicando isso nas igrejas, geralmente 1 noite ou 2 noites. A palavra-chave para toda a atuação de Satanás, na minha opinião, é o sofisma. Sofisma. O diabo trabalha com meia-verdade. Ele não te ataca diretamente com uma mentira. Ele chega para Eva e diz, você não pode comer de nenhuma árvore. Qual é a verdade? Uma árvore era proibida. Qual é a mentira? Não eram todas. Então tem um princípio de verdade, que é o yin yang. Cadê? Aqui, ó. Esse símbolo do yin yang, né? Nenhuma verdade é totalmente verdadeira, nenhuma mentira é totalmente mentirosa. Esse vínculo, né? Feminino e masculino juntos. Ou seja, a mistura. Deus criou macho e fêmea e o diabo criou a outra opção, né? As outras opções, a mistura. Então, sim, não. E o diabo tem sempre o mais ou menos. O diabo chega para Jesus e diz, você está com fome, transforma a pedra em pão. Qual é a verdade? Ele está com fome. Mas Jesus não precisa transformar a pedra em pães. Ele estava em consagração, em jejum. O diabo diz, você precisa ficar famoso para a sua mensagem alcançar o mundo. Pula do pináculo, porque está escrito. Os anjos vão te segurar. Qual é a verdade? Jesus precisava alcançar fama para a sua mensagem alcançar o mundo. Qual é a mentira? Jesus não precisa forçar uma situação. E qual é a terceira tentação? Você nasceu para ser rei. Eu vejo isso. Se ajoelha que eu antecipo. Eu te dou o reinado da terra. Eu tomei de Adão e Eva e te dou. Então o diabo sempre vem com a meia-verdade. A meia-verdade. E a nova era, ela não é uma doutrina. As ideias da nova era, elas não são completamente... Elas não batem completamente de frente com o cristianismo. São palatáveis. Elas são palatáveis. E elas se misturam. E aí você vai começando a perceber... Bom, desde os anos 60 na Alemanha, com a teologia liberal do Bultmann, aquele luterano, empresário, diácono, né? Por isso que dizem, né, que no mundo tereis diáconos, né? Foi um diácono que começou a teologia liberal e aí deu margem para a questão do feminismo no mundo, a inclusão até da questão homossexual. Parece que é algo direito, parece que é verdade, parece que tem tudo a ver, mas existe uma raiz de mentira. Tem a ver com a ideia do joio, né? Do joio o trigo, joio né? parece sofisma. Interessante, né? Você lembra, na antiga Grécia, existia o grupo do pessoal que trabalhava só com sofisma. Né? Ali era um grupo político. Mas a conclusão é equivocada. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, o senhor comentou aí, pastor, que a igreja é uma resistência a esse espírito do anticristo e, é claro, também a cultura, a cosmovisão que ele traz na sua... Domínio das mentes. Isso, tal. Quer dizer, além da igreja, enquanto um elemento de resistência, também a família tradicional também se coloca de encontro a essa construção. Daí esses ataques também recorrentes a
construir essa tal família tradicional na figura do pai, da mãe, de sua prole, né? Como isso, de alguma forma, tem também atingido no seu tentáculo as famílias? Bom, como a ideia do anticristo aparecer e ser adorado e o seu reino ser implantado de forma suave e tranquila, né, na esteira da adoração, sociologicamente a gente sabe que a figura do homem macho, o pai de família, ela bate de frente com um Estado totalitário. Para você ter um Estado totalitário, você tem que dissolver a ideia de homens machos, de homens que vão lutar contra o seu governante, que vão governar, que vão lutar contra a liderança de um país. Então, o movimento Nova Era vem trabalhando especialmente através do feminismo. Qual é a realidade do Brasil hoje? Exemplos práticos. Classe média, menina adolescente, ela acaba o ensino médio, ela vai para a graduação, acaba a graduação, ela faz o mestrado, acaba o mestrado, ela faz o doutorado. Com seus 36 anos, com seus 26, 27 anos, ela é uma doutora, ela faz um concurso público e ela tem o apartamento dela e ela tem a vida financeira dela resolvida, ela não precisa de homem nenhum para viver. Essa mulher não quer mais se casar. Ela vai pegar homens que quiser nas baladas do fim de semana. Ela vai lá, sai com quem ela quiser, se relaciona com quem ela quiser e ela não se casa. Quando ela chegar lá para os seus 35 anos, ou ela faz um filho através de um tubo de ensaio, né? Ou ela arruma alguém para ter relação sexual e depois, normalmente, o casamento não vai dar certo, porque ela não vai aceitar a figura do seu esposo como líder, como a Bíblia diz, como cabeça. O divórcio, hoje no Brasil, é super comum, principalmente os mais jovens, né? O casamento não está durando 4 anos. E aí ela se torna uma mulher independente financeiramente, bem resolvida profissionalmente, mas do ponto de vista de família acabou. Uma outra coisa importante que a Nova Era causou, através do feminismo, é que nós estamos tendo uma epidemia de TDAH e de autismo. Porque do ponto de vista clínico, o ideal para uma mulher ter filhos é até os 35 anos de idade, que é o auge, é o momento final de ovulação. As mulheres não têm filhos antes dos 35, estão estudando ou trabalhando, vão tentar ter filho aos 40, às vezes faz tratamentos para poder melhorar essa questão de ovulação e já com o seu útero cansado, tem filhos com problemas neurológicos. Veja como é um plano satânico e maligno. Assim, né? O índice de aumento aí de TDAH, autismo, dizem que nos próximos de 2030 para lá, nós teremos metade das crianças sofrendo isso. Meu Deus do céu. Do ponto de vista do homem, aí o que faz? Descaracteriza a figura do rapaz. O rapaz não é tão estudioso assim. E é muito comum hoje você ver um homem de 30 anos, 40 anos em casa jogando videogame, com o papai e com a mamãe. Isso é absurdo, né, mano? Enquanto a menina desponta, cabeça, um negócio desse, cara. Enquanto a menina desponta profissionalmente e financeiramente, o moloide do rapaz está lá em casa jogando videogame. E aí você não tem como casar esse rapaz com essa moça. Que nem rapaz e moça mais são, né? É o fim da família. Meu Deus do céu, né? E ainda tem um negócio mais apavorante, que nós, cidadãos comuns, não estamos vendo. Com o aumento da inteligência artificial, no primeiro mundo hoje, no Japão isso já acontece há mais de 10 anos e está começando a se popularizar agora na Europa e Estados Unidos, os homens vão cada vez mais depender da pornografia, da autossatisfação, da masturbação e não vão se casar. E aí existem aqueles aparelhos com bonecas, né? ou robô. Eu vi no Instagram esses dias que já existe um robô e a parte da genitália é perfeita, igual uma mulher e tal, e o pessoal brincando, essa aí é boa que não fala. Bom dessa mulher aí que eu desligo ela, se ela discutir eu desligo. E no Japão eu lembro de ter visto uma vez, foi na TV aberta que eu vi, que o rapaz casou com a inteligência artificial. Ele está no carro ouvindo a voz, conversa com ela, ele vai para o trabalho, conversa com ela, e em casa ela encarna no robozinho e ele tem relações sexuais. Então, assim, a destruição da família no modelo judaico-cristão já é realidade. Então, seja com isso que parece conspiração e utópico do ponto de vista tecnológico, trazendo para uma realidade nua e crua, hoje já, seja classe média ou classe rica, a menina já se tornou uma leoa, ela não quer depender de homens mais e se prostitui. O rapaz
aquele até mesmo que estudou, ele também está na mesma situação, porque ele é raríssimo, ele vai ter uma proporção de 10 mulheres para um homem, é difícil achar um rapaz hoje sério, trabalhador e pensando em casar, né? Então perceba, e nas classes sociais mais pobres, né, ou dentro das comunidades, aí que é pior ainda, porque as meninas já começam a ter relações sexuais aos 13 anos de idade, engravidam, aos 30 anos de idade já tem uns 5 filhos, e está tudo embaralhado, e os meninos produzindo filho e fazendo sexo nos bailes funks, e aí é uma loucura, aí que não tem família mesmo. Nessa dinâmica aí que Jesus alertou sobre esse fim dos tempos, né? Tempos trabalhosos, essa falta de fé na terra, enfim, nos dias de Noé tem a ver com isso, né? Domingo eu preguei sobre isso. Nós tivemos alguns pontos em que as ideias satânicas chegaram próximos ao clímax, ao apogeu. A geração de Noé, e Deus acha Noé e com a família dele repovoou a terra. 450 anos depois, só num nicho, né, em Sodoma e Gomorra acontece de novo. E em todos os textos bíblicos que falam dos dias de Noé, fala que toda a mentalidade era má, tomada de mente, cosmovisão tomada, maneira de pensar, todo mundo pensava igual. É o que a nova era está fazendo hoje, a New Age, a teosofia. Então, naquele tempo, todo mundo pensava igual. Veio Sodoma e Gomorra, do menor ao maior de todos os bairros, todo mundo pensava igual. Veio Alexandre o Grande e a expansão do Império Grego. Mesmo Roma tomando o Império, a mente foi cooptada. Chegou o que o apóstolo Paulo chama de plenitude dos tempos. Todo mundo pensava igual. Jesus veio para quebrar aquela cosmovisão e trazer uma nova cosmovisão. 2025 anos de cristianismo brigando com essa cosmovisão satânica, porém agora o gotejar das ideias, que começa com Helena Blavatsky, passa por várias personalidades históricas que trabalham com a nova era, né, para chegar do anticristo, estamos chegando nesse ponto. Então a gente vai tendo uma igreja, eu não vou dizer igreja coada, porque o inferno, né, a igreja foi estabelecida, mas você vê uma igreja combatida, acuada não, combatida no campo das ideias, pelo menos no mundo livre. Cada vez menos sem eco nesse contexto, né? Parece que a voz da igreja perdeu sentido. E por que nós não temos tanta voz? Por que querem tanto cercear e nos cancelar? Por que querem nos tirar da internet? A TV aberta, ela já está sendo cooptada no mundo todo. As ideias da nova era que prevalecem, novelas, filmes, séries, música, a liberação sexual. Outra coisa da questão de destruição da família no modelo judaico-cristão é a liberação da promiscuidade. As divas do Brasil são as promíscuas. A mulher séria, recatada do lar é a figura ridicularizada. Porque aqui eu sei que são vários aqui assuntos que caberiam episódios à parte para tratar disso, tá? Assim, por exemplo, sobre família, essa liberdade. Não é somente uma ideia vaga. Existem vários projetos de lei que tramitam, seja na esfera municipal, estadual, federal, já propondo essa ideia da família do século XXI. Na Alemanha, não me lembro se foi ano passado ou retrasado, foi liberado o sexo com animais. Olha só, bestialidade, né? Bestialidade. Você vê que a família cristã, né, aquele tripé, né? O tripé da heterossexual, indissolúvel e monogâmico. E para cada pilar desse, ataques, né, múltiplos. Culturais e políticos e econômicos. Né? Econômicos. Essa ideia de potencializar o feminismo atinge no coração da família. Você tem uma filha, eu tenho uma filha. É difícil você chegar com a sua filha e falar, olha, você vai ter que ser submissa ao seu marido, porque o líder da casa é o marido. Isso é uma ideia completamente absurda já hoje, inconcebível. No contexto de igreja, inclusive. Né? Dentro da igreja. Vê que a lavagem cerebral já passou. Assim, nessa lavagem cerebral, nessa construção de mentalidade, assim, sei que, né, o tempo está já aqui quase se encerrando aqui, é claro que não se poderia esquecer aqui esse papel das escolas. Já que se pensa, né? Não, já que se pensa em criar mentalidade. O principal viés é a tomada do ensino. Até li um livro recente, pastor, um livro assim, quem controla a escola, governa o mundo. Governa o mundo, sim. O papel das escolas, como essas influências estão no ambiente escolar. Não, mas a gente não estudou isso quando a gente estudou o Gramsci, Antônio Gramsci, italiano. Lembra que nas aulas, o professor, a sociedade tem que ser liderada pelos escolhidos e nunca pelo povo. A gente teve uma discussão uma vez em sala de aula, eu lembro que a gente saiu até da sala de aula, eu e você. Rapaz, quase que a gente até concorda mesmo.
Pessoas capazes têm que governar, e não pipoqueiro, e não... Então, assim, a ideia de que a sociedade não pode ter voz é a preparação para um Estado ditatorial, é a preparação para um líder global. Então, desde Gramsci, porque quando Marx fala da revolta do proletariado, a ideia do Marx se esvaziou quando a Guerra Fria acabou, com a queda do Muro de Berlim e a derrota do mundo comunista. Acabou, o proletariado não vai mandar. O Gramsci fez uma releitura, né? E essa releitura dele veio à tona, principalmente depois se tornou muito poderosa nas universidades na Europa e no mundo, já existia desde o início do século, mas se tornou poderosa depois para a questão das minorias, né? Jogar as minorias, dividir para reinar e tal. E uma das ideias era: não vamos tomar os quartéis, vamos tomar as salas de aula, vamos acabar com as bases da ideia judaico-cristã. Isso está no meu livro, isso está na internet. As ideias de Gramsci são o uso do Estado, a revolução cultural, o marxismo cultural. Vamos usar o poder político na tomada das instituições de ensino, e as nossas ideias gotejadas ali irão fazer com que a nova geração... Como foi que na Coreia do Norte se extirpou o cristianismo da cabeça dos norte-coreanos? Aprisionando os líderes religiosos mais velhos, esperando aquela geração sendo punida pela sua fé cristã, e as escolas. Então, o grande ditador norte-coreano conseguiu, em 30 anos, mudar todo o seu país pelo viés estudantil. Olha só, rapaz, está acabando aqui o programa e chegou num ponto assim, mais assim, né, assim, auspicioso, né? Você percebeu, mas há aqui uma coligação, um vínculo entre essa ideia da nova era, esse movimento de dominação, de tentacular na economia, política, cultura, a ideia alinhada ao comunismo. De uma forma que acabou... O comunismo é um braço. É um braço. Então, porque é o braço político para imprimir uma ditadura. Assim, e comunismo aqui, vale ressaltar, está vinculado à ideia progressista. Então, os partidos de esquerda, que de repente muitos cristãos votam em PT, PSOL e por aí vai, são partidos que são representantes, né, defensores dessas ideias, e que às vezes nós, enquanto cristãos, ainda apoiamos esse negócio. Mas por quê? Por causa do sofisma, meia-verdade. É verdade. O cristão acha que o Estado é o solucionador, ele é um coitadinho que o Estado o ajuda, o Estado o mantém. Então essa ideia de uma sociedade comum parece ser maravilhosa, mas, na verdade, existe um líder global que vende a ideia mentirosa de um Estado comum. A elite socialista e comunista vive do capitalismo, né? A gente viu esse recente presidente usando um tênis de R$10.000. E a gente está vendo pai dos pobres, né? O pai dos pobres usando um tênis de R$10.000, e no Nordeste estão dando carcaça de frango, o povo lá com as panelas. Obrigado por uma carcaça de frango, um país rico como o nosso. E a primeira-dama esbanjando... Viajando o mundo todo. Então, para a elite, capitalismo. Para os miseráveis, todo mundo comum na miséria. Eu sei que está terminando. Eu só quero falar uma última coisa, que teria que ser para um dia inteiro, um podcast inteiro só sobre isso. A nova religião mundial. Como a gente mencionou que não vai ter um Estado governado pelo anticristo sem religião, não haverá religião. O falso profeta será o líder, fará sinais e prodígios. E o que eu queria pontuar antes de terminar é que esse último Papa, esse Papa que está aí, o Papa Francisco, ele é um dos principais difusores das ideias da nova era. Ele disse, e está registrado em 2017, que Adão e Eva não existiram, que Gênesis é um conto de fábula judaico, que Deus não é um mago que com a varinha fez o universo, ele acredita no Big Bang. Então esse Papa argentino ele veio para avançar muito com a agenda. Agora a questão vai acontecer em 2030? Essa é a minha dúvida, que eu deixo para vocês e para os nossos telespectadores aí, ouvintes. Não sei, porque quem tem um controle da história é o Senhor. Eu até oro, Senhor, não deixa não. Vem 2030, 2031, não aparece anticristo nenhum, né? Joga o arrebatamento para depois, só para eles não se gabarem que eles marcaram uma agenda e conseguiram. Ou, quem sabe, Deus vai permitir, e está usando essa agenda para a gente ficar mais espertos, né, com relação à iminência da volta de Cristo. Seja como for, o Apocalipse se cumpre. Existe uma agenda e o diabo está trabalhando para que essa agenda aconteça.
e Deus está dando corda e permitindo. Quer dizer, cabe à igreja o papel de ser um contraponto. Né? Como é que a gente termina o livro e o seminário? Apocalipse 22. O sujo, suje-se ainda. Quem pratica injustiça, pratique ainda. Né? Tu guarda o sujo. Não, né? eu li. Aqui é uma história longa, Aqui. E quem é santo, quem pratica a justiça, pratique a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Quer dizer, o mundo está fazendo a parte dele, nós temos que fazer a nossa. Praticar a justiça é pregar o evangelho. É se posicionar, é resistir, é anunciar, é ser crente de verdade. E ser santificado ainda é devocional diário e culto, e igreja, templo e casa. Então, eu pratico a justiça do evangelho demonstrando minha posição de sal e luz. E eu sou santificado. Engraçado, interessante, o texto não diz que você se torna santo, você é santificado, porque a ação santificadora, ela não me pertence, ela pertence ao Espírito Santo que mora dentro de mim. Por isso que eu te digo que eu volto para a doutrina do Espírito Santo no final desse trabalho. Porque o Espírito Santo dentro de mim, eu preciso de relacionamento diário com ele. O Espírito Santo morando dentro de mim, eu tenho que ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, cantar louvores todo dia e falar em línguas todo dia. E assim me auto-edificando diariamente, seja em casa ou no templo, nos dias de culto, congregando, ou se não é dia de culto, eu estou na minha casa, ser crente é ser crente todo dia. Desse jeito eu fico na posição de Apocalipse 22. Estarei apto para ouvir a trombeta tocar quando o arrebatamento acontecer e estarei apto para ser resistência a esse movimento satânico enquanto nós estivermos aqui na Terra. Meu Deus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. A igreja não pode ficar no claustro, não se pode esconder. Tem que buscar posições estratégicas no alto do monte para ter uma visão privilegiada, entender e saber que não é uma ação individual, é coletiva, é cidade. E, portanto, ser estratégico e agir, não é isso, pastor? Exatamente. Maravilha. Sal e luz. Meu pastor, gratidão aí de coração pela sua participação, viu? Uma conversa, assim, primorosa. Como você diria, um pouco en passant, né? En passant, né? Panorâmica, assim, bem superficial, mas muito consistente, muito firme. Quero parabenizar o senhor pela sua dedicação, sua pesquisa, um trabalho, assim, muito, muito relevante para a igreja e que, na verdade, as igrejas deveriam até assim, entrar em contato com o senhor para agendar aí um seminário. Para fazer isso, como você faz, pastor? Eu tenho meu contato no Instagram, né? Alessandro Cassiano, Alessandro 2S, Cassiano 2S. Não sei se aí na descrição do vídeo também pode colocar o nosso contato pessoal, o WhatsApp. A venda do livro também eu estou fazendo através do Instagram. Tem um videozinho lá com o telefone da Gabi, que é a pessoa que está vendendo esse material para mim. E estou indo a algumas igrejas, dentro do possível, porque eu sou pastor da igreja lá em Rio das Pedras, Assembleia de Deus Fonte de Águas Vivas. Mas a gente faz esse trabalho ou dentro de um dia, de 1 hora, como fizemos agora, ou a gente aprofunda mais uma noite e no outro dia outra noite, ou numa tarde com um coffee break, 1 hora. Mas assim, duas ministrações de 1 hora, acomodar dentro da agenda da igreja. A gente usa o material o livro como porta de entrada, né? A gente combina o número de livros, envia os livros e as coisas se resolvem e a gente está ministrando isso aí. Por aí, por esse Deus Brasil, te leve pelo ao mundo aí com essa mensagem, né? É despertar a igreja para esse momento. Despertar a igreja para esse momento. Porque... Percebam que tem pessoas que não enxergam. Não, sim, é um assunto assim, é um ponto fora da curva, né? Assim, enfim, mas é relevante e a construção da ideia é perfeitamente conectada, vinculada, assim, né? Maravilhosa. Pois bem, agende já, viu? Vai lá crescer para a glória de Deus. A gente vai terminar com uma oração? Sim, só antes, pastor, vou só aqui anunciar aqui nossos patrocinadores, né? Porque uma obra como essa aqui, o Podcast em Ação, tem todo um custo. Inclusive você que está nos ouvindo, quiser nos ajudar também nessa tarefa, tem aqui no rodapé aqui o nosso Pix para você lançar uma semente. Essa semente não é para mim, para minha pessoa, é para o programa, é para os custos, com vista a abençoar o povo de Deus. 219-8477-8523 e libere a sua semente, certamente você vai ser abençoado. E aqui eu tenho aqui, ó, enquanto pessoas que nos ajudam, doces da Rafa, são doces de qualidade, e de fato um catálogo riquíssimo de bolos, doces, enfim, uma riqueza e doce de qualidade. Telefone 219-8501-7427, doces da Rafa. No Instagram você pode acessar lá e verificar. Outro aqui amigo, irmão, gente boníssima, né, que é o meu amigo Wallace Araújo.
ele é responsável pela Capaz Obras e Reformas. A Capaz Obras e Reformas é uma empresa de construção de alta performance. Eu tive o privilégio, a alegria do meu apartamento ser também resultado desse trabalho primoroso. Eu vou aqui em breve para você aqui testemunhar esse sonho que foi realizado na minha casa, né? Uma obra de excelência, feito pela Capaz, com responsabilidade, seriedade e qualidade, né? A equipe Capaz, seja o eletricista, o bombeiro hidráulico, enfim, né? Profissionais de excelência. Se você quer fazer uma obra de excelência, não perca tempo. Entre agora em contato com a Capaz Obras e Reformas. Telefone 22 99903 9786. Vou repetir. 22 9903 9786 e faça já o seu sonho virar realidade com a Capaz Obras e Reformas. Outro amigo é aqui Nossa Ótica. Nossa Ótica, uma ótica que tem um óculos para o seu perfil, a sua realidade. A Nossa Ótica tem crescido assim, de modo assim, extraordinário. Tem unidade em Madureira, unidade em Saracuruna, em Piabetá. Você pode, na verdade, né, assim, entrar em contato. O telefone Nossa Ótica 21 97168 5901. A equipe Nossa Ótica também é de excelência. Você vai ser muito bem atendido e com certeza fará um óculos para ampliar a sua visão. Maravilha? É isso, meu pastor, gratidão, que o senhor venha ser de fato essa voz poderosa nesse Brasil, nesse mundo, e sendo um instrumento de Deus, viu? Nos abençoe a oração aí, em nome de Jesus, vamos em frente. Santo Deus, te louvamos por estarmos aqui, desmascarando as estratégias de Satanás, observando seus ardis, debaixo do sangue de Jesus e teu Filho, por tua graça, que todos que venham assistir esse podcast possam se sentir impelidos a estudarem mais, que eles possam olhar e enxergar, escutar e ouvir, Oh, meu Deus. e que o teu Espírito possa conduzir a cada crente não para uma ansiedade, um medo do futuro, das coisas vindouras, não, mas que todos possam estar ancorados na esperança de um Deus protetor, de um Deus Pai que cuida dos seus filhos, porém que cada crente tenha discernimento espiritual, Deus, entender o que está acontecendo, até para proteger seu casamento, proteger seus filhos, seus netos, diante desses desafios, nesse tempo de princípio de dores que vivemos. Que as famílias sejam protegidas, que as igrejas sejam protegidas, que os nossos pastores e líderes sejam protegidos e que Satanás não alcance, Senhor, nas nossas vidas, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, êxito em seus ataques. Mas enquanto estivermos aqui, sejamos o sal e a luz, sejamos aquele que detém a vinda desse homem ímpio, desse anticristo, sejamos, meu Deus, a igreja triunfante até o arrebatamento. Essa é a ideia do que nós tratamos aqui e essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte abraço e até a próxima.